começar a gravação. Então, bom dia a todos vocês, né, a todas. E vamos começar aqui no nosso conteúdo de hoje, que é 10 de março de 2021. Nós vamos falar sobre herança em programação orientada a objetos e também trabalhar com a introdução aí do desenvolvimento de interfaces gráficas no Python, né? Então, a gente vai aprender bastante coisa hoje, realmente tem um conteúdo bem diferente aí para a gente fazer, beleza? Então, quem for chegando aqui, eu vou recebendo, né? O conteúdo é bem legal, bem diferente. Por enquanto, eu vou utilizar aqui a plataforma, o CodeSculptor que a gente está usando, mas no meio da aula nós vamos apresentar uma outra plataforma para poder fazer o desenvolvimento das interfaces gráficas. Mas vai dar tudo certo. Não preocupa com isso não. Deixa apresentar aqui a tela para vocês. Tem um detalhezinho aqui também para relembrar. Essa parte conceitual a gente já tinha até comentado um pouco aqui na aula passada, mas é importante dar uma olhada aqui novamente, né? Então, nós temos aqui o conceito de herança, né? A herança é a habilidade da classe definir uma versão modificada da classe que existe. Então, nós falamos isso na aula anterior. O que significa herança? Herança são as características que eu tenho de alguém que eu recebi, por exemplo, dos meus pais. Então, tudo que eu tenho em relação a características físicas, principalmente, são heranças que eu recebi dos meus pais, certo? Então, a gente consegue entender esse conceito de forma muito clara, assim. E dentro da programação orientada a objetos, a gente tem algo semelhante também, justamente porque eu tenho a ideia da criação de um objeto que seja mais genérico e tem um objeto que seja mais específico. Então, esse objeto mais específico, ele também carrega as características desse objeto mais genérico. Então, a gente pode perceber aqui no exemplo que tem uma classe que chama funcionário. Esse funcionário, ele tem nome, ele tem uma, uma atribuição geral, né? Vamos dizer que tem um funcionário que faz algumas atividades comuns, mas tem outros tipos de funcionário que faz algumas coisas que os outros não fazem. Por exemplo, o gerente faz algumas coisas que os outros não fazem. Ele tem algumas responsabilidades a mais. Assim como uma secretária tem algumas funções que os outros não fazem. E uma telefonista também tem funções que os outros não fazem. Então, no caso aqui, a subclasse, que é essa classe que fica aqui embaixo, é uma classe que herda as características dessa classe que a gente chama de superclasse, que fica aqui em cima. Então, um funcionário, ele tem todos os atributos e características comuns, mas esse aqui, o gerente, a secretária, o telefonista, eles têm características específicas da função que ele exerce. Então, como a gente estava falando lá do exemplo do animal, que eu vou até passar aqui para vocês, a gente tem também um animal que seja mamífero e outro que é ave. Desses mamíferos, a gente pode ter o quê? Um cachorro, que é um animal também, e o homem, né? Por mais que é meio estranho a gente falar, ó, o homem veio do animal, de certa forma, sim, a gente faz parte da classe de mamíferos, né? Então, a, e a ave aqui a gente tem um beija-flor. Poderia ter outras várias aqui. Então, assim, são condições que a gente tenha, é, são classificações que a gente tenha condições de passar características para os outros. Isso aqui é para facilitar principalmente o reaproveitamento de código. Então, né, isso aqui eu vou fazer no exemplo que fica mais claro para vocês. Não vou ficar repetindo isso aqui, não. Depois eu vou passar esse material e vocês vão ver direitinho. Que a ideia de herança é bem simples, né? É só a gente pegar
né, realmente desenvolver uma classe e a gente vai ter outras classes a partir dela. Então, isso aí bem tranquilo. Então, eu vou passar o exemplo aqui que fica mais fácil de vocês enxergarem. Bom dia, Lucas. Então, vamos lá. É, deixa eu fazer aqui logo no Copyto, que fica melhor, né? A gente pegar isso aqui, para abrir aqui, empurrar aqui a telinha para cá. E tan, 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 tan. Qualquer coisa que eu estou acompanhando o chat, viu? Vocês podem falar aí. É, vamos lá, deixa eu apagar aqui o código todo. Então, como a gente está falando aqui de herança, eu vou colocar o comentário aqui, ó. Herança de classes. Basicamente, aqui a gente tem dois conceitos principais, que é chamada superclasse. Superclasse, aquela que tem características genéricas, ou seja, quando eu falo genérica, são comuns às outras classes. Com características comuns às outras classes. Meio esquisito aqui, deixa eu colocar um tracinho aqui. Vou deixar esse comentário para facilitar o entendimento nosso. Aqui vou colocar aqui, ó, subclasses são é, quem herdam as características das classes genéricas. Ou seja, então a gente vai herdar todas as características da superclasse. Então, bem fácil da gente entender. Como eu falei, tem o pai, a mãe, o filho. Então, a gente herda a característica dos dois. Né? Então, a gente basicamente, vou chamar aqui uma subclasse dessas superclasses que é o pai e a mãe. E aqui não funciona de forma diferente, não. É exatamente a mesma coisa. Então, a criação da classe, ela funciona da forma que vocês estão fazendo o exercício. Então, a gente coloca aqui, ó, vou colocar class animal, object, né, eu vou iniciar a criação dessa classe, e depois que eu abro essa classe, eu vou definir um método construtor. O método construtor ele significa que eu vou iniciar o meu, a minha classe com informações específicas, né? Vamos dizer assim, ó, eu vou ter um nome, um atributo de nome, então eu vou iniciar esse nome quando eu criar esse objeto. Então eu coloco normalmente por aqui. Aí como que eu crio um atributo para a classe? Como vocês estão fazendo exercício, é bem simples, né? A gente coloca self.nome, então isso aqui é um atributo, self.nome é um atributo, igual a nome. Então, o que significa isso aqui? Eu estou falando que esse atributo aqui vai receber o valor padrão, que é nome. Esse valor padrão aqui, a gente informa onde? Na criação do objeto dessa classe animal, certo? Então, essa classe animal, a gente vai mostrar aqui dessa o nomezinho. Eu não vou colocar muito atributo nessa classe, poderia ter algumas coisas, né? Mas vou deixar só o nome, né? Que é bem simples mesmo. Vamos dizer que todo animal vai ter nome. É, um método também que a gente não viu ainda, mas há tempo de ver, que vocês vão ver aqui agora, a gente chama de esse método aqui str. É igual o init aqui, são dois underlines, com str mais dois underlines, e a gente fala o seguinte, quando eu chamar essa
como que eu chamo esse método aqui? A gente dá um print e chama o nome do objeto. Então, print nome do objeto, ele vai imprimir alguma coisa na tela. O que que significa, o que que seria alguma coisa? Seria, por exemplo, o nome desse animal. Então, vou colocar um return self nome aqui. Então, toda vez que eu der um print, o nome do objeto, vai aparecer esse nome do objeto lá na tela. Só para a gente visualizar isso aqui funcionando, ó, eu vou criar um objeto dessa classe, colocar assim, obj de forma bem genérica mesmo, é igual a animal, animal. Aí eu vou abrir os parênteses, vou colocar aqui, ó, qual é o nome desse animal? Vou colocar cachorro. E aqui embaixo, eu vou fazer assim, ó, print obj. O que que vai acontecer, ó? Executar aqui, ó, apareceu lá cachorro, tá vendo? Mas por que que apareceu cachorro? Porque a gente definiu exatamente esse métodozinho aqui, ó. Então, toda vez que eu defino string, né, def string, significa que o que que vai aparecer quando eu der um print e o nome do objeto, né? Então, print obj aparece cachorro. Então, ele está retornando o atributo nome desse. Ele retorna o atributo nome desse objeto, certo? Então, esse método aí é bem simples até. E como a gente já tinha iniciado, se tivesse mais de um atributo, Lucas, boa pergunta. Eu escolho qual atributo que vai aparecer. Porque como a gente está usando essa ideia aqui do return, a gente não vai colocar vários valores. Uma coisa que eu posso fazer, talvez, é colocar uma lista. E aí eu posso colocar vários valores dentro da lista, mas eu não acho legal, né? Porque aqui eu só estou definindo qual é a característica mais marcante, vamos dizer assim, do objeto, né? Que seria realmente o nome, que é uma identificação. Mas, boa pergunta. Se tiver vários, você vai ter que escolher um. Eu prefiro escolher um, né? Você mandar uma lista aí. Aí, legal. O que que o animal faz que é comum de todo animal? O que que o animal faz? Que todo animal faz? Vamos dizer assim, ó, já que a classe animal é uma classe mais genérica, que a gente chama de superclasse, que é comum a todos os outros animais, o que que todo animal faz? Esperando as respostas suas. O que que todo animal faz? Come, dorme, isso, respira, legal, tudo bem. Come, dorme, respira, legal. Ah, e outras coisas, né? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, def comer, comer, certo? Então, todo animal come, beleza. Então, eu vou dar um printzinho, eu falo assim, ó, comendo. Bem simples, né? Outra coisa, ele dorme, colocar dormir, print, dormindo, tal, e respirar. Ó, vou fazer o seguinte: respirar eu não vou colocar, porque é algo até involuntário. A gente faz de forma involuntária. Então não vai ser uma ação que eu vou chamar. É uma ação que acontece o tempo todo. Beleza? Pode ser? Não vou colocar respirar, não, justamente quando eu disse. É bem involuntário. Não é ação que a gente vai fazer de forma, né, porque a gente quer ali. Vou deixar só essas duas, mas tá legal. Sabendo que a gente poderia colocar várias aqui, né? Então, todo animal come e dorme. Legal?
Então, eu vou executar aqui, não vai aparecer nada de novo mesmo, né? Todo animal come e dorme, certo? Então, agora um cachorro, certo? Cachorro, agora vamos pensar um cachorro. O que que um cachorro faz? Porque se a gente está falando o seguinte, ó, eu dei esse. Isso, ele late. O cachorro late. O cachorro, ele pode latir, ele pode morder, ele pode fazer um bocado de coisa também, né? Uivar, isso. Ele tem outras coisas que são específicas do cachorro em si, certo? Então, é, nós vamos fazer uma outra classe mais específica para esse tipo de animal, certo? Então, como que a gente faz aqui? Eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, classe cachorro. Só que essa classe cachorro, ao invés de a gente pegar a, a, a herança como objeto aqui, a gente vai colocar a herança como animal. E da onde que esse animal aqui? É exatamente essa classe que nós criamos. Tá vendo? Ó? Esse nome aqui, ó, class cachorro, animal, vem de animal. Então a gente está falando o seguinte, que esse cachorro, ele tem uma, recebe herança de tudo que o animal tem. Então, o que que o animal tem de característica aqui nesse momento? Nome, ele tem um nome. Agora, o que que o cachorro, o que que esse animal aqui faz? Ele come e dorme. Então, a gente está falando que todo animal tem nome e todo animal come e dorme, certo? Então, agora a gente vai falar que esse cachorro é um animal, mas além de ser animal, ele faz algumas coisas além que o animal comum faz. Então, esse animal, a gente coloca aqui, ó, definite também, esse, esse animal que é um cachorro, ele vai ter algumas características a mais. Então a gente coloca aqui, ó, self, eu vou colocar nome também, por que o nome? Porque justamente eu tenho que passar o nome do animal aqui, né? Então, igual aqui, eu coloquei self nome, vou passar essa característica aqui do animal. Então, o cachorro vai ter a característica do nome também. E além dessa característica do nome, ele vai ter uma raça, certo? Eu vou colocar uma raça do, do animal cachorro. Então, vou colocar aqui, ó. Raça vai ser igual. Se não tiver, se ninguém, na hora de definir o cachorro, colocar alguma coisa, eu vou chamar de vira-lata. Aqui, ó, vira-lata vai ser todo cachorro que não tiver raça. Beleza? Então, por isso que eu coloco esse igual e abro aspas aqui e escrevo o nome, né? Porque se eu não definir a raça, ele já pega esse valor aqui que está presente, beleza? Aí, o que que eu faço? Eu vou criar um atributo aqui, ó, que é self.raça. Para falar, ó, esse cachorro, ele tem um atributo raça. Da onde que vem isso aqui? Dessa variávelzinha, raça, né? A gente joga esse atributo aqui. E como que a gente preenche o nome do animal? Como o nome vem de uma característica geral aqui dessa superclasse, a gente chama ela assim, ó. Eu coloco animal, ponto, underline, underline, init, underline, underline, que eu chamo de forma bem explícita, né, que a gente chama aqui, a gente chama de forma bem clara essa funçãozinha aqui. Poucas vezes que a gente faz isso. E eu coloco aqui, ó, self, ponto, vírgula, nome. Né? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque agora eu estou iniciando essa classe animal aqui junto com o cachorro. Então, a gente vai iniciar duas classes quando eu instanciar um objeto de cachorro, certo? Então, eu não vou precisar mais usar esse objeto mais genérico. Né? Vocês vão perceber aqui que eu vou tirar isso aqui daqui a pouco. E vamos lá. O que que o cachorro faz? Ele late. Né? Então, eu vou colocar aqui latir. Aí, latindo.
certo? Aí, vou colocar mais um aqui. Ele uiva, né? Então, uivar. Uivando. 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 Beleza. Então, o cachorro late, o cachorro uiva, ele morde, ele faz um bocado de coisa, né? Mas vamos deixar só essas duas aqui para simplificar. Então, esse cachorro é totalmente ligado a animal, justamente porque eu herdo as características desse animal e os comportamentos também. O que é característica? São os atributos. Então, é o nome. O que são os comportamentos? São os métodos, né? Comer, dormir, né? Até esse aqui também a gente herda, né? De escrever o nome. Só que o animal, ele tem suas características próprias, ou seja, a raça, e tem seus comportamentos próprios também, que é o latir e o uivar, beleza? Então, a gente tem aqui a ideia de herança justamente por conta dessa colocação, né? Essa determinação aqui e dessa chamada aqui também, né? Que é importantíssimo para a gente poder iniciar realmente essa classe animal dentro de cachorro. Então, aqui agora, ó, na hora que eu for chamar o objeto, eu vou colocar aqui, objeto cachorro, né? Vou criar um objeto cachorro, vou colocar aqui dog. Aí vou chamar cachorro, vou chamar animal mais cachorro igual a Tico, beleza? Por que coloquei Tico somente? Aqui eu tô falando que o nome desse cachorro é Tico. Então, como eu já estou criando um objeto dessa classe cachorro, eu estou jogando o nome desse cachorro, que é Tico. Então, o nome do cachorro é Tico. Como eu não coloquei a raça para ele, ele já vai receber uma raça padrão. Qual a raça que vai receber? A raça padrão aqui é qual? Vamos ver se vocês entenderam. Eu criei isso, Bia. Eu criei aqui, ó, o objeto da classe cachorro, certo? Então coloquei somente o nome para esse cachorro, que eu chamei de Tico. Agora, aqui é a raça padrão. Se eu não coloquei raça, vai ser vira-lata. Agora, se eu tiver definido uma raça para ele, aí sim ele vai ter uma outra raça, certo? Igual aqui, ó, colocar print dog. Vou colocar print dog. O que que vai fazer aqui, ó? Print dog, ele vai imprimir o nome desse cachorro. Por quê? Justamente por conta desse método aqui, ó, string, né? String, ele vai pegar e vai mostrar na tela a propriedade que a gente escolheu para identificar esse cachorro. Então, quando eu dou um print dog, ele vai buscar se tem algum método string, né? Como aqui tem, ele vai retornar para a gente o nome desse cachorro. Então, vou executar aqui, ó, lá apareceu Tico, tá vendo? Ó? Tico. Agora, outra coisa, eu vou colocar aqui, ó, qual a raça dele? Print dog, que é o nome do objeto, ponto raça. Eu posso fazer assim também, ó. Olha lá, o vira-lata. Né? Apareceu aqui, ó. Dog, né, que é o nome do objeto, ponto raça, que é o nome do atributo. Então, dog ponto raça, vira-lata. Beleza? Agora, o cachorro, né, dog, ele pode comer, né? Pode, porque ele é um animal também. Então, todos essas características, esses comportamentos vão ser, né, replicados aqui. Então, comer, dormir, a gente pode fazer também. Então, dog comer, dog dormir, dog latir, aí já é específico do cachorro, né? Dog uivar, beleza? Vou executar lá, ó, comendo, dormindo, latindo, uivando. Então, ele é um animal, então o animal come e dorme, então vocês percebem que
esse método de comer e dormir está na classe de animal e não está diretamente na classe de cachorro. Então, justamente por conta disso, a gente fala que isso aqui é uma herança, que eu não tenho esse método dentro de cachorro, mas eu estou herdando de animal os métodos que são comuns, que é exatamente comer e dormir. E o latir e o uivar, que é coisa específica, a gente tem aí, né? Então, só para a gente visualizar o negócio aqui da raça, ó, coloquei cachorro, Tico, né? Vou manter o nome dele aqui de Tico, mas aqui eu vou colocar a raça de. Pensa numa raça aqui. É, Pitbull. Ixi, Maria. É pastor alemão. Vou executar aqui, ó. Opa, tem que tirar o tio aqui, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Tico é pastor alemão. Ele tá comendo, tá dormindo, tá latindo. É só para vocês verem que quando eu coloco esse segundo valor aqui, aí eu vou ter uma raça diferente, né? E se eu não colocar nada, ele fica como vira-lata. Beleza? Isso aqui a gente tá vendo, ó. Quantas superclasses nós temos aqui? Tem uma só, né? Que é animal. E quantas subclasses que nós temos? Também uma só, que é cachorro. Agora, se a gente quiser criar uma outra classe aqui, vou colocar gato. Gato, ele é um animal também, não é? Class gato. Lá também é um animal. Se ele é um animal, ele come e dorme. Ele come e dorme. Opa, apareceu aqui. O gato também come e dorme, gente? Sim ou não? Sim. Bom dia, Ana. Então aqui, ó. Se o gato come e dorme, ele é um animal, né? Na verdade, ele é um animal, então ele come e dorme. É, beleza. Só que o animal, vamos dizer aqui, ó, do gato, a gente faz a mesma coisa aqui. Colocar o nome para ele. Gato também tem raça, né? Tem raça que é comum, igual é, cachorro, assim? Acho que não, né? Eu acho que não. A- ou chama de mestiço. Né? O gato cheio de raça, tem gato com raça misturada assim, eu não sei não, não sei nada de gato não. É só pra gente criar exemplo aqui. Tem uma raça que é geral, não? Tô perguntando pra vocês. É vira-lata mesmo? É, eu não sei não. É sério ou é de zoeira? Isso aí. Gato. Ah, o que que você achou aí? É vira-lata mesmo? Ó, bem, sabia não. Foi aquele chutão, hein? É sem raça definida. Né? Sem raça definida é o que o veterinário coloca lá com vira-lata também. Eu, deixa, como é que é? Sem raça definida. É esse negócio aqui mesmo que eles escrevem. É SRD. Fechar assim. É vira-lata, né? Gato vira-lata. Tem outra característica específica de gato que a gente pode colocar aqui? Deixa eu ver que normalmente é bem parecido com cachorro, né, nesse sentido. Né? Teria outras coisas, igual, por exemplo, o número de patas, é, né, são características bem diferentes.
Mas deixa só essas duas mesmo. Não precisa ser diferente nisso aqui, não. Então, aqui vai ter mais ou menos a escultura semelhante, né? Self.raça é igual a raça. Aí, animal.init, né? Que a gente vai pegar lá as características do animal. A gente joga o nome para lá, né? Igual nós fizemos com o cachorro. Aqui a gente coloca os outros comportamentos desse gato. O gato faz o quê? Agora é questão de fazer. Ele faz o quê? O cachorro late e uiva. É, o gato, ele mia, né? Eu coloco aqui miar, miando. Conheço nada de gato. Eu vou colocar pular. O pula, pulando. Salta, né? Dá um saltão. O gato é mais ágil para isso. Vou colocar saltar. É melhor. Saltando. E, então, aqui a gente tem esse gato que também tem herança de animal, né? Ele busca as características do animal, que é o que? Nome, que a gente colocou só, e os comportamentos, que é comer e dormir. E é que o gato ele mia e ele salta também. Então vamos criar um cat aqui, ó. Gatinho. Gato. O nome desse gato é Rodolfo. Vou colocar Rodolfo aqui, ó. Não vai ter raça também, não. É print cat. É o que vai aparecer o nome do gato, né? Gatinho. Vou colocar um print cat.raça. Então vai aparecer lá a raça dele. Aí, cat.comer, ele come também, ele dorme também, dormir. Cat.miar, ele mia e ele salta. Beleza? Agora, se eu tentar latir ou uivar, aqui vai dar erro, né? Só vai dar um errozinho aqui, só para vocês verem, ó. Cat.latir. Isso aqui não vai rolar. Quer ver, ó? Vou executar aqui, ó. Ele vai dar um erro aqui no final, tá vendo? Falando que o objeto gato não tem o atributo latir. Então, ele não late mesmo, não. Porque quem late é o cachorro. Então, tá dentro dessa classe aqui, ó. É específico de cachorro. Então, se a gente tenta colocar o gato para latir, ele não vai latir, né? Aí, ó. Olha lá o Tico, né? Que é o cachorro, que é um pastor alemão. Ele tá comendo, dormindo, latindo, uivando. Aí, Rodolfo, que é o gato sem raça definida, né? Vira-lata. Ele vai comer, dormir, miar e saltar. Aí, né, se eu quiser colocar uma racinha pro gato aqui, eu colocar siamês. Aqui é uma das poucas que eu sei que existe. O gato siamês. Aí eu vou executar de novo. Opa, tira o centro. Aí, ó. Agora, Rodolfo, gato siamês, comendo, dormindo, miando e saltando. Certo? Então, isso aqui que é a ideia da herança. É a gente ter uma classe que é mais genérica, que tem propriedades, características e comportamentos comuns a todos, e temos também as classes mais específicas, né, que tem
algo específico daquele objeto. O cachorro, né, o gato, né, e outros animais que também comem, dormem, mas que fazem outras coisas além de comer e dormir. Né? Todo animal tem alguma coisa que é específica dele. Né? Então a ideia da herança é exatamente essa aqui. Deu para entender, gente? Deu para pegar aí? Legal. Deixa eu copiar aqui, vou mandar aqui logo para vocês. Depois eu posto lá no Classroom. Deixar salvo aqui. Aí a gente já. Exemplo, herança. Então, de certa forma, aqui é bem simples mesmo. Os exercícios, né, acaba que eles seguem muito esse padrão da gente criar classes, até classes menores, né, não precisa complicar muitas coisas, não. Talvez essa última que deu um pouquinho mais trabalho, mas ela não é difícil. Ela só tem um pouco de código a mais. Dá para fazer tranquilo também. Dá para fazer de boa. Então vamos lá. Tem um conceito aqui de herança múltipla que eu vou mandar um material para vocês, mas eu não vou passar, viu? Não vou passar porque não vale a pena a gente parar para fazer isso agora. A gente vai meio que perder tempo aqui do que a gente precisa fazer realmente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma biblioteca que a gente vai criar interfaces gráficas. Então, nós falamos sobre herança aqui, justamente porque dentro da criação de interfaces gráficas, a gente tem muito que trabalhar com esse conceito. Então, deixa eu até pegar aqui material para vocês visualizarem. Nós vamos começar a escrever códigos aqui de uma maneira diferente agora. Vocês vão perceber que vai ter uma pequena mudança. Vou colocar aqui. Então, uma biblioteca que a gente vai utilizar agora é uma biblioteca que chama TK-Inter. Ela é utilizada principalmente para o desenvolvimento de interfaces gráficas no Python. Né? Então, ela é como se fosse aquele negócio lá que a gente usou de biblioteca de funções. A gente pega a biblioteca, inclui no nosso código e executa as funções para criar interfaces gráficas. Então, a ideia do estudo da programação orientada a objetos é principalmente também para a gente aprender a fazer programas, né, que sejam mais utilizáveis. Até então, vocês estão desenvolvendo programas sem interface gráfica, né, isso aí é importante para a gente poder seguir um aprendizado, mas chega um determinado momento que eu não vou pegar esse programa que eu fiz e vou passar para alguém. Né? Eu preciso criar uma interface para as pessoas utilizarem meu programa, meu sistema, certo? Então, a gente precisa de ver algumas coisas novas, que é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós temos um conceito aqui que vai chamar de widget, né, que significa um componente de interface gráfica. Né? O interface gráfica, às vezes, aparece também o nome GUI, né, de Graphical User Interface. GUI, né, se aparecer, vocês já vão saber o que é interface gráfica, viu? Componentes como botão, menu, caixa de texto, é, janelas, tudo isso aí a gente vai chamar de componente, ou seja, widget, certo? Então, a gente tem esse nome aí para chamar. Quando acontece alguma coisa na tela, a gente vai chamar de um evento. O que é um evento? Ah, eu fui ali naquele botão e pressionei esse botão, dei um cliquezinho no botão. É um evento, certo? Eu cliquei com o botão direito do mouse em cima dessa janela. É um evento. Eu peguei esse elemento e arrastei. É outro evento. Então, tudo que a gente faz dentro de uma interface
é um evento que a gente executa. E a gente pode capturar esses eventos para poder saber tomar alguma ação em relação à execução de funções, né? Parte de código. Então, a gente vai começar a controlar mais isso e o código vai ser escrito de forma mais sofisticada, vamos dizer assim, né? Então, para a gente acompanhar os eventos, né, que são essas ações que acontecem durante a execução da janela, a gente vai trabalhar com os event handlers, né, que seria em inglês aí, é como se fosse lidadores de eventos, é, aquelas instruções que lidam diretamente com os eventos que acontecem na minha interface. Então, a gente vai programar, né, esses event handlers para falar, ó, se eu clicar com o botão direito nesse botão, aí vai aparecer isso aqui. Agora, se eu clicar com o botão esquerdo, já vai aparecer isso. Então, a gente pode definir esses comportamentos. Então, tem outro conceito que a gente chama de bind, né, que isso aí na prática vocês vão entender direitinho, que é a ligação desse event handler com o componente em si. Né? O componente tem o que? É um botão, é uma caixa de texto, qualquer coisa que apareça na tela. E o event handler significa que é a ação que vai ser executada e então a gente faz a ligação. Fala, ó, quando acontecer isso com esse botão, a gente faz isso. Então, um bind seria a ligação final, viu? Isso aqui é muito tranquilo. Vocês vão ver aqui que é de boa mesmo. Então, a gente viu esse conteúdo todo, né, de introdução, de programação orientada a objetos, de herança, que eu mostrei aqui para vocês agora, justamente para a gente entender como que a gente utiliza essa classe que chama TK. Então, o TK-Inter é uma biblioteca, né, padrão do Python para criação de interfaces gráficas e ela tem uma classe que chama TK. Então, essa classe TK, a gente vai trabalhar diretamente com ela, que vai ser importada dessa biblioteca TK-Inter e vai ser possível a gente criar os componentes gráficos na tela, certo? Então, a gente vai criar uma estrutura de classes, de instâncias de classes para criar as janelas da nossa interface. É bem legal, gente. Isso aqui é muito bacana. O Python, a linguagem show demais. Então, esse aqui é um exemplo básico que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar como que a gente vai executar isso aqui de forma online. É bem interessante que, assim, como a gente está passando por esse momento de trabalhar à distância, né, e a gente não está no laboratório de informática, tem que buscar algumas ferramentas que vão ajudar vocês a fazerem os exercícios de forma remota. Então, eu busquei algumas alternativas, né, de plataformas que a gente poderia utilizar para rodar os códigos em TK-Inter. Até então, eu usava somente o laboratório mesmo. Né? Eu nunca tinha precisado de fazer algo diferente assim. Mas eu vi que era possível, né? Pesquisando, eu vi que tem outras ferramentas bem legais que a gente consegue fazer esses exemplos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, né? Vai ter um outro ambiente que a gente vai usar agora, além do CodeSculptor, e a gente vai poder rodar os códigos aqui também de interface gráfica. Porque o CodeSculptor ele não vai fazer isso, viu? O CodeSculptor, infelizmente, ele não usa. Ele tem os componentes de interface gráfica, mas o componente dele é chamado de Simple GUI. Simple GUI, interface gráfica simples, né? É, ela não tem os componentes todos que normalmente a gente tem no TK-Inter. E o TK-Inter é a biblioteca mais comum. Né? Isso aqui é mais apresentável mesmo. Então vamos mostrar aqui para vocês essa, essa plataforma, né?
Como eu falei aqui, vai ser uma plataforma diferente. Deixa eu abrir até aqui no navegador sem, sem sessão. E eu vou entrar no site aqui, senão ele carrega meu usuário. Aí não dá para ver o site em si. Então o site é esse aqui, ó, Replit. Vou mandar aqui para vocês um comentário. Ele tem essa plataforma, né, de escrita de códigos também. A gente pode escrever códigos de um bocado de linguagem aqui. Não sei se vocês já conheciam. Aí a gente pode criar, por exemplo, códigos em Python, que é o que a gente está escrevendo. Códigos que vão ter o TK-Inter, códigos que vão ter até fora do Python, PHP, HTML, CSS, JavaScript. Então, muita coisa a gente pode fazer por aqui. Então, essa plataforma, vocês vão fazer o cadastro nela depois, né? Não precisa ser agora, mas depois vocês vão clicar nesse botãozinho aqui, ó, SYNGAP, faz o cadastro seus aqui, que é bem básico, coloca um nome de usuário, um e-mail e uma senha, né? E depois vocês vão entrar no ambiente. Então, no ambiente vai ser igual a esse aqui, ó. Agora eu posso entrar por aqui. O ambiente é igual a esse aqui, né? Quando vocês acessarem. Bem simples mesmo, não tem muita coisa aqui assim não. O que, que é ideal para a gente aqui? É entender que quando eu quero criar um novo projeto, eu clico nesse botão aqui, ó, New Repli, certo? Eu venho aqui e coloco New Repli. Quando ele entra nessa parte de criação de novo projeto, a gente vai colocar a linguagem que eu vou trabalhar. No caso aqui, não é nenhum Python que eu vou escolher. Eu vou colocar aqui, ó, TK Inter. Aí já aparece aqui, tá vendo? Apareceu o TK Inter aqui. O símbolozinho do Python é esse, né? Eu seleciono aqui, ó. Eu vou escrever um código do TK Inter. E aqui agora eu vou colocar o nome desse projeto, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar interface. Esse projeto aqui de interface. Vou clicar aqui nesse botão de criar. Vocês vão ver que realmente isso aqui é bem tranquilo, viu? Né? Criação do usuário, né? Como eu falei, nome de usuário, e-mail, senha, vai entrar nessa telinha aqui que eu mostrei para vocês. Clicou no botãozinho lá de New Rep, selecionou o TK Inter, né, no desenvolvimento do projeto, deu o nome para esse projeto e a gente começa a escrever o código. Vocês percebem que ele está com o nome aqui, ó, main.py, né, que é a extensão do Python, e que ele está rodando aqui, ó, a versão do Python 3.6 com tkinter. Com tkinter por quê? Que é a biblioteca que a gente usa para fazer a escrita dos códigos com interface gráfica. Beleza? Eu vou bem devagar aqui para a gente não atropelar, viu? Qualquer coisa vocês me perguntem aí no chat. Quiser abrir o microfone também, pode ficar à vontade. Então, a primeira coisa que eu faço para trabalhar diretamente mesmo com o tkinter é importar essa biblioteca. Então, eu jogo aqui, ó, from, escrevo aqui, ó, tkinter, import, asterisco. Sempre eu vou fazer isso aqui. Então, from, tkinter, import, asterisco. Esse asterisco aí fala que eu estou importando todas as bibliotecas do tkinter, né? Porque tem bibliotecas específicas, mas aqui vamos dizer que eu posso utilizar qualquer componente de janela do tkinter. É até mais fácil, que simplifica um pouco a nossa escrita. Isso aqui é suficiente para eu usar as funções. Só que agora a gente começa a criar a, a ideia aqui da, da classe, né? Eu tenho que criar uma classe aqui para criar a nossa interface. Então, vou colocar aqui, ó, class janela. A janela, né? Dois pontos. Aqui eu posso colocar objetivo. Se eu quiser também não preciso colocar. Eu posso deixar só assim mesmo, class janela. Então, aqui eu vou criar uma janela a partir dessa classe, certo? Então,
vou colocar aqui, ó, def, underline init, né? Método construtor, assim como que a gente já estava fazendo, self, e vou colocar também aqui, ó, obj TK, objeto de TK, viu? Objeto de TK. Esse objeto a gente vai iniciar ele e eu vou jogar para cá. Depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona isso aqui. Por enquanto, né, eu não vou colocar componente nenhum na janela, mas eu vou adicionar essa palavrinha aqui, ó, pass. O que significa pass? É como se fosse, eu vou passar o código. Eu não vou ficar, eu não vou deixar, vou deixar o código em branco, então eu vou passar. Eu deixo com esse elementozinho que chama pass, um comando aqui. E vou vir aqui embaixo, né, como se fosse assim, a execução do código. Eu vou criar aqui, ó, raiz igual a tk. Tk, abro, fecha parênteses. O que, que significa isso aqui? Esse aqui é o nome do objeto, eu tenho o nome de raiz. Esse objeto é de quê? Da classe tk. Aonde que vem essa classe? Exatamente dessa importação dessa biblioteca aqui. Então, a tk é uma classe que a gente cria a interface gráfica. A gente criou o objeto dela. A gente criou um objeto dela para quê? Para jogar para essa classe janela. Então a gente vem aqui, ó, coloca janela, que é o nome da classe, né, que nós criamos aqui, e a gente vai completar com os componentes ainda. Janela, que é o nome da classe. Aqui eu coloco raiz. Por que raiz? Raiz é esse objeto, né, o nome desse objeto que eu vou mandar para essa classe janela, que vai jogar para essa variávelzinha que a gente chama de objeto de TK. Tem esses detalhezinhos aqui. Se a gente for perceber, basicamente é o que você estava fazendo naqueles exemplos. Só que como os exemplos a gente fala assim, ah, cachorro, gato, às vezes as coisas fluem até mais fácil, né? Então, é isso aqui. Agora, como que eu faço essa janela rodar? Eu coloco raiz, que é o nome do objeto de TK, ponto main loop. Então, main loop é para chamar a execução dessa interface. Então, no caso, qual é a interface que eu vou rodar aqui? Ó, é exatamente esse conjunto aqui. Só que como eu não defini componente real nenhum ainda dentro dela, você vai ver que vai aparecer. Mas vai aparecer algo assim, ó. Vou executar aqui, ó. Aí, ó. Apareceu, tá vendo? A janelinha aqui. Isso aqui é a interface gráfica no Python. Ele está simulando aqui, né, essa interface. Eu vou fechar, ó, parou de executar o código. Vou executar novamente, ó. Posso ampliar, né, maximizar, minimizar. Tá vendo? Aí agora eu minimizei e eu não estou conseguindo ver mais. Eu posso parar aqui e executar de novo. Tá vendo? Vou fechar, executar. Aí, ó. Então, esse código aqui que eu apresentei para vocês é o mínimo que a gente precisa fazer para aparecer pelo menos uma janela igual a essa. A gente pode colocar um bocado de coisa dentro dela, lógico, né? Por enquanto a gente não colocou nada, mas é só para vocês entenderem que para eu fazer uma interface gráfica no Python, de certa forma é simples, só que eu preciso praticar um pouquinho, né? Igual aqui, ó. Vamos revisar essas linhas aqui que nós colocamos. Essa primeira linha, front EKInt import asterisco, ele serve para quê? Que eu falei aqui agora. Para que serve essa linha? Que é mais simples, eu vou perguntar para vocês. Front EKInt import asterisco serve para... Esperando. Isso, Bia, muito bem. Para importar a classe TKInt.
Muito bem. Então, para eu usar a classe tkinter, a gente precisa colocar essa linha aqui. Ótimo. Depois, eu criei a classe janela. Para que serve essa classe janela? Para a gente fazer a criação dos componentes que a gente vai colocar dentro da janela. Nós colocamos alguma coisa aqui por enquanto? Não, não colocamos. Então, por isso que não aparece nada aqui, fica essa telinha em branco. Né? Aqui tá só a caixinha sem nada. Definite aqui, ele serve também para iniciar os componentes de forma automática depois que eu faço a chamada dessa classe, igual nós fizemos aqui, certo? Então, quando eu chamo essa classe aqui, eu já inicio todos os componentes que estão dentro do init, ok? No caso, a gente não faz nada porque a gente colocou simplesmente o comando pass. E essa variávelzinha que eu chamei de objeto de tk é o objeto da classe tkinter que eu passo por essa variável que chama raiz. Então, raiz, basicamente, é o que eu estou passando para cá. Ó. Então, é o objeto de tkinter. Né? Raiz igual a tk, ou seja, isso aqui é um objeto da classe tk, é o objeto onde que eu tenho todas as propriedades e todos os comportamentos dessa classe TK, que faz a interface gráfica de janela. Então, quando eu crio essa classe e mando o objeto para cá, isso aqui vai ser possível da gente criar outros componentes gráficos a partir dessa classe aqui. Quando a gente estiver avançando no código aqui, vocês vão seguir o exemplo e não precisa preocupar muito com detalhes, não. Vocês vão ver que depois de um tempo vocês conseguem compreender como que isso funciona direitinho. E aqui embaixo, né, a raiz.mainLoop, então a gente chama a execução desse objeto. Então, raiz, que é o objeto de TK, mainLoop, chama a execução do objeto, beleza? Então vamos entender agora os outros componentes. Deixa eu pegar a tela aqui de novo. Opa. Como é que funciona isso aqui, ó? Primeira coisa que a gente cria, né, essa janela principal, tá vendo? A janela principal, vamos dizer que esse aqui é o top level, a parte maior que eu tenho, um nível maior que eu tenho em relação à hierarquia dos códigos, beleza? Dentro dessa estrutura, a gente pode criar quadros, né? Frame A, frame B, por exemplo. Tem dois quadros aqui. Para que eu crio quadros dentro do meu código? Para organizar meus componentes. Então, os componentes podem ser o quê? Como eu falei, pode ser um texto, pode ser uma caixa de texto, pode ser um botão. Então, a gente vai criar os componentes dentro desses quadros, justamente para organizar esses componentes. Então, no quadro A pode ter um componente A, no quadro B pode ter um componente B e o C, beleza? Então, essa questão de organização. A gente não vai deixar os elementos totalmente soltos, até porque se a gente fizer isso, vai virar uma bagunça na interface e ninguém vai entender nada. Então, a gente cria quadros, chamar de frames, para fazer uma organização dos componentes internos a essa janela, beleza? Agora, por que a gente faz isso? Né? Justamente para organização. Né? Então, essa definição, né, a gente chama de container ou widget, que é um gerenciador de geometrias. Né? Geometrias aqui é como se fosse os componentes da janela. E a gente tem três tipos de gerenciadores. Um é chamado de grid, outro pack e outro place. Isso aqui é somente para organização de janela. Né? Nos exemplos vocês vão entender qual a diferença desses aqui. Grid, normalmente a gente utiliza para interfaces que vão ter linhas e colunas. O pack é para a gente definir ah, os elementos em faixas, né, mais definidas. Por exemplo, assim, ó, eu tenho
a parte de cima, do meio e a parte de baixo da tela. Então, normalmente a gente usa pack. E o place a gente coloca em qualquer posição que a gente quiser dentro da janela, só que aí dá mais trabalho, porque aí a gente tem que ter uma coordenada de falar assim, ó, eu quero colocar esse componente nesse ponto da janela. Aí a gente fala assim, ó, é o ponto 0,50. Então, ou seja, largura 0 e altura 50. Então, é mais difícil, às vezes, da gente ficar coordenando isso aí também, né? Até porque é interessante fazer um negócio mais dinâmico. Se o gerenciador de geometria não for definido, ele existirá, né? Mas não será visível ao usuário. Sempre vai ter um gerenciador para organização dessa janela. Então, a gente tem um exemplo aqui que já tem algumas coisas. A gente está usando o gerenciador PEC aqui, que é o mais comum, e eu vou fazer o código lá para vocês, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou só completar o código lá que a gente já fez, né? Não vou ficar, não vou ficar fazendo nada muito diferente aqui, não. Então, o que que a gente colocou aqui, né? Nós temos esses comandos aqui. Qual a ideia desse exercício? É criar um quadro e dentro do quadro adicionar um botão. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu escrever o código aqui para vocês. Vou manter o código que já está aqui, né? Então, class janela, definite self JTK, beleza. Agora, como eu vou colocar um componente aqui, o componente meu vai ser um quadro, eu vou apagar esse pass, né? E vou começar a escrever o código. Então, a gente vai colocar aqui, ó, self.fr1. FR é de frame, né? O nome que eu colocar aqui, tanto faz, mas facilita eu colocar essas siglas assim para facilitar o que que é, né? O componente, frame. Vou colocar igual a frame, certo? Frame. A frame é um quadro e esse quadro vai ficar dentro da onde? Ele vai ficar dentro da janela, ou seja, do obj de TK. Então eu tenho que falar que esse frame, né, que é o componente aqui, vai ficar em obj de TK, justamente para ele ficar dentro desse espaço aqui também, né, para ele ocupar o espaço. Depois a gente coloca aqui, ó, self.fr1.pack. Isso aqui é para colar, é como se eu estivesse colando esse quadro dentro da janela. Se eu executar ele aqui, ó, deixa eu parar aqui o código e executar de novo. Olha o que que aconteceu. Ele ele está carregando o código, parece que nada está acontecendo, mas tem um quadro aqui. Por que que não está aparecendo na janela aqui agora? Porque quando eu defini o quadro, esse quadro é um quadro invisível, é como se fosse uma caixinha de organização. Então ele não colocou nada, então ele não carrega nada, né? Mas isso aqui serve para a gente colocar os componentes dentro dele. Então, a gente criou o quadro justamente para pegar o componente e jogar dentro. Igual nós vimos aqui, ó. A gente viu aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Olha só. Então, eu criei um quadro e dentro desse quadro eu vou jogar um componente, né? Então, isso aqui que a gente vai fazer. Então, vou colocar um componente no quadro agora. Vou colocar aqui, ó, self.btn, é botão 1, certo? Botão 1, btn1, botão 1. Então, o componente aqui de botão a gente chama button. E agora a gente coloca aqui, ó, aonde que eu vou adicionar esse botão? Eu coloco dentro do frame, né? Então coloca aqui, ó, self.fr1, certo? Agora coloco a propriedade aqui, text, colocar oi, interrogação, exclamaçãozinha. E agora eu coloco aqui, ó, background. Aqui não é obrigatório não, viu?
essa propriedade. Mas eu vou colocar aqui, ó, green. Ah, green. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou adicionar um botão dentro do frame, né, do quadro. O texto desse botão vai ser oi e o background vai ser green. Então significa que vai ter um botão de cor verde dentro da janela. Mas para ele aparecer realmente, para esse botão ficar dentro da janela, a gente precisa colar esse componente dentro da janela. Então a gente coloca aqui, ó, self.btn1.pack, assim, ó. E agora eu posso executar meu código. Eu parar aqui e executar novamente e rodar. Olha lá, agora aparece o botão, tá vendo? A janelinha agora apareceu porque ele fica do tamanho do espaço que ele precisa, né? A gente tem somente um botão aqui nessa janela, tá vendo? Então, qual é a grande importância do quadro? Organização. Eu coloco os componentes dentro dos quadros para organizar esses componentes. Organização. Então, temos um quadro apenas. Vocês viram aí que o quadro é invisível, né? Quando eu tirei o botão, ele não apareceu, ó. Vou até colocar o comentário aqui, ó. Executar novamente, ó. Vai ficar com a tela em branco. Então, esse quadro existe dentro da janela, só que ele é sempre invisível. Aí, parar, vou tirar aqui, vou colocar o botão novamente. Eu coloquei o botão dentro do quadro, né? Então, como que eu sei que está dentro do quadro 1? Button self.fr1. Então, eu vou colocar o botão dentro do quadro 1. O texto desse botão vai ser oi, com fundo verde. Aí, self.btn1.pack. Então, eu vou colocar esse. Quando eu coloco o ponto pack, eu meio que colo, né? Eu vou colocar, eu colo o componente na tela. Vou rodar aqui, ó. Aí aparece aqui agora, tá vendo? É, não está acontecendo nada porque a gente não definiu nada para ele fazer ainda, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Tá vendo? A gente clicou um botãozinho legalzinho até, né? Só um detalhe aqui, gente. O nome dessas variáveis, todas aqui, eu coloco fr1, né, para frame e btn1 para button, mas não é um padrão, viu? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Isso aqui é só para facilitar. Quando eu coloco BTN, eu sei que é button, né? Pelo nome já me indica isso. Facilita a gente identificar. Quando eu tenho vários botões na minha interface, várias caixinhas, aí talvez seja interessante colocar igual assim, ó, botão cadastrar, BTN cadastrar. Então eu sei que é um botão e é o botão de cadastrar. Em vez de colocar números, né? Eu coloco o texto. É só uma dicasinha, porque às vezes fica assim, ah, mas eu tenho que colocar sempre código desse jeito? Não, isso aqui é só para a gente identificar, né? E facilitar mesmo. Outra coisa, a gente pode, daqui a pouco a gente dá uma ação para esse botãozinho aí. A gente pode formatar esse botão com outras características, igual assim, ó, nós colocamos o background dele verde, né? Isso aqui é a opção que fala que esse botãozinho vai ficar verde, beleza? Mas tem outras coisas que a gente pode adicionar que vão mudar, por exemplo, a fonte do botão. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Ó? Coloca aqui, ó, self.btn1, aí eu coloco aqui, ó, um colchetezinho, escrevo fonte. Fonte é uma propriedade de definição de qual vai ser a fonte do botão, né? Então, vou colocar aqui igual, vou abrir um parênteses e vou colocar aqui, ó, Verdana, que é um tipo de fonte padrão, vou colocar 12, que é o tamanho da fonte, vou colocar Italic, que é a deitadinha, né? Fonte deitadinha, e Bold.
É uma sequência de propriedades, né? Então, Verdana, que vai ser o tipo da fonte, o tamanho da fonte, é um tipo especial, né, de formatação itálica, então, deita as letras, e bold, que é negrito, certo? E aqui agora, eu posso também aumentar a altura do botão. Então, esses componentes eles têm propriedades que a gente pode ajustar também para ficar do jeito que eu quiser, né? Ficar mais bonitinho a interface. Então, BTN, self.btn1, botão 1, 8, 3, então fala que a altura do botão vai ser 3. Então vocês vão ver que vai aumentar aqui agora. Ó. Vou atualizar aqui, stop, run. Aí, ó, o botãozinho ficou diferente agora, né? Aí, ó. Ó, o botãozinho agora ele tá com a formatação diferente. Ele tá maior, né? Porque a altura é maior, a letra tá maior também, né? E tá todo formatado, beleza? É, essas propriedades aqui, né? Eu vou mandar para você alguns links que vocês vão poder consultar, né? O que que eu posso fazer, o que que eu posso colocar de propriedade para personalizar meu componente, vocês vão pesquisar. Tem muita coisa que é pesquisa mesmo, né? Toda linguagem de programação, a gente começa fazendo os exemplos básicos, repetindo mesmo, e depois a gente vai procurando por curiosidade como que faz as outras coisas. É, eu estou seguindo um roteiro aqui para facilitar vocês depois pegarem o material e estudar pelo material lá. Igual aqui agora, a gente pode adicionar um outro botão nessa janela, certo? Posso aproveitar até o mesmo quadro, né? Se eu coloco, por exemplo, tem um botão Oi aqui e eu coloco um outro botão, ele vai ficar embaixo, né? Então, eu posso aproveitar o mesmo quadro aqui. Então, vou colocar um outro botão, vou colocar aqui, ó, self.btn2, vai ser igual a button, self.fr1, vou colocar dentro do quadro 1 também. Isso. Tchau. Bye. Tchau. Oi, tchau. Repetindo aqui, né? Background. Opa. Background red, vermelho. E vou adicionar esse botão aqui, ó. Self.btn2.pack. Executar. Parar aqui, né? E executar agora. Olha lá, ó. Apareceu o botãozinho tchau aqui agora também, né? Tchau. Beleza? Pode formatar ele? Podemos formatar ele também. É, né? A gente tem essas propriedades que nós usamos aqui para colocar, tem várias outras propriedades. Se eu posso adicionar aqui, por exemplo, outra propriedade que nós não vimos, self.btn2 width, é largura, né? Largura, eu vou colocar 12. Parar aqui e executar de novo. Vamos ver como é que vai ficar agora. Olha lá, ó, apareceu. O botãozinho tchau tá bem maior, tá vendo? Oi, tchau, oi, tchau. O botãozinho tchau tá maior, né? Justamente porque a gente definiu a largura. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Ah, tá. Esse aqui a gente não usou, não. A cor da fonte, igual a fonte aqui tá pretinha, né? Preta aqui também. Então, self.btn2 FG. FG é o quê? Chama foreground, que é a cor
fundo, a cor de fonte. Vou colocar aqui white. Vou executar. Quando a interface vai ficando maior, na hora de executar demora um pouquinho mais. Ó, tchau, tá vendo? Tchau, ficou botão vermelho e a fonte branca, tá vendo? Olha lá, ó. Por quê? A gente usou aqui essa propriedade FG. Deixa eu ver outra propriedade que a gente não usou. Nós usamos propriedade fonte lá em cima. Background. A gente usou, mas foi diferente. Não tem importância, não. Pode deixar desse jeito mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente consegue formatar esses botõezinhos com essas propriedades, né? Então, o que que é importante a gente entender aqui? É justamente esse conceito do quadro, né? Que o que que vai ocupar a janela? O quadro. O que que vai ocupar o quadro? Os componentes. O que que são os componentes? É um botão, é uma caixa de texto, é um rótulo, é um bocado de componentes que nós temos. Nós vimos aqui os componentes de botão. Legal. Componente de botão, como é que eu coloco? Defino qual é o quadro que ele vai ocupar, ou seja, o quadro um. A gente só tem um aqui. O texto que vai aparecer nesse botão, então, mostra o texto lá. A formatação, né? O background, a cor de fundo, que é opcional. Eu não preciso colocar isso aqui. Se eu não quiser colocar, eu simplesmente apago essa propriedade. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ficar em cor, né? Aqui, ó. Fechei aqui. Executar de novo. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? O botãozinho ficou sem cor. Então, isso aqui é opcional. E se a gente quiser colocar depois também, pode colocar assim, ó. É self.botão 1 bg é igual a green. Olha lá. BG é background, né? Ali a gente tinha colocado background inteiro. E aqui o BG ele faz cor de fundo também. Então, a fonte define fonte, tamanho, efeito, né, itálicos, negrito, etc. Eu vou colocar os comentários para vocês do lado, facilitar depois na hora que vocês pegarem o código. Aqui, ó, hashtag é um comentário, qualquer aqui, ó, cor de fundo do componente, né, do botão. Aqui formatação fonte, formatação da fonte, altura do componente, que é a cor do texto do componente, e aqui é largura do componente. Beleza? Vocês veem que não é difícil, né, gente? Pegando o exemplo aqui, fazendo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Agora vamos criar ação para esses botões, né? Esses botões a gente clica nele e não aparece nada. Né? Não, não fica meio sem. É, é meio esquisito a gente fazer isso assim. Eu clico aqui, ó. Oi, oi, nada, tchau, nada. Por quê? Porque eu não defini o que vai executar. Então, a gente precisa fazer isso. Vamos lá, então. O que vai executar diretamente agora no botão, a gente define dentro da classe também, né? Coloca aqui dentro da classe. Colocar aqui, ó, por exemplo, def oi. Eu vou colocar olá. Def olá.
forma mais simples possível, não vai nem rodar pela interface gráfica por enquanto, mas a gente pode fazer isso depois. Vou colocar aqui um printzinho, vou colocar olá, olá, né? Print olá. Então, uma função bem simples, def olá, self, print olá. Então, se a gente chamar isso aqui, ele simplesmente vai rodar uma mensagem nessa tela aqui, ó, do console. Por quê? Aqui é a tela da janela e aqui é a tela do console. Aqui, esse print é um comando sem interface gráfica, que a gente pode rodar também. Vamos dizer, ó, vou clicar nesse botão Oi e vai executar essa funçãozinha aqui, né? Então, o que que eu faço para isso acontecer? A gente coloca aqui, ó, dentro desse botão, eu vou vir aqui, colocar aqui, ó, self.btn1 e vou colocar uma propriedade que chama command. Command vai executar o que? Self.hello. Opa, self.olá. Self.olá. Por quê? Que foi o nome dessa função aqui que eu coloquei, né? Então, self.olá. Então, ele vai executar isso aqui toda vez que eu clicar nesse botão. Então, essa propriedade command fala que quando eu clicar com o botão esquerdo do botão Oi aqui, ó, vai executar essa função aqui de baixo. No caso aqui, eu vou fechar meu código para rodar de novo, né, para atualizar o código que eu coloquei lá agora. Beleza? Agora eu vou executar. Ó. Vou passar o mouse aqui no botãozinho, clico em cima dele, ó lá, ó. Olá, 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 ó. Tá aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Toda vez que eu clico aqui, ó, aparece a caixinha lá embaixo. Beleza? Ah, e o outro botão? O outro botão, se eu clicar nele, vai aparecer alguma coisa? Não. Aqui, ó. Então, clicar tchau, não aparece nada porque a gente não definiu que ele fizesse nada. Mas a gente, se quiser, pode colocar uma outra função. Vou colocar aqui tchau, né? Olá e tchau. Self. Print. E aqui, ó, é só adicionar essa propriedade command lá, ó. Self.btn2, né? Eu tenho que identificar o botão command é igual a self.out, o nome da função. Aqui, executar novamente. Olha só o que vai acontecer agora, ó. Então, se eu clico aqui, ó, oi, aparece lá, ó, olá. Agora, se eu clico aqui, tchau, oi e tchau, olá e tchau. Tá vendo? Olha lá a diferença, ó. Um executa uma função e outro executa outra, né? Então, a gente consegue ter essa diferenciação aqui, ó. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando com a interface gráfica aqui, mas que a gente está mandando comandos que estão sendo executados numa parte sem interface gráfica, né? Então, dentro do Python, a gente pode fazer isso, é, mas a gente sabe que não é interessante, né? A gente está fazendo isso aqui só como exemplo mesmo. Normalmente, a gente chama uma outra forma de interface ou mostra uma mensagem na tela para não ficar desse jeito assim. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso aqui também. Deixa eu ver outra coisa aqui que a gente pode fazer. Ah, legal. Vai, 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 vai. Certo. Beleza. Olha só. Quando vocês pegaram o código para fazer direitinho aí, né? Vocês vão ver aqui
eu tenho uma coisa aqui que a gente chama de evento. Qual é o evento aqui? É um evento de clicar no botão, certo? Quando eu clico aqui, é um evento. Eu estou clicando com o botão esquerdo do mouse. Se eu clico com o botão direito, não acontece nada. Por que que não acontece nada? Porque eu não defini que vai acontecer alguma coisa. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu clico em tchau, ele mostra a mensagenzinha lá embaixo. Mas se eu clicar com o botão direito, ele não acontece nada. Por quê? Porque eu não defini o que, que aconteceria caso eu pressionasse com o botão direito, ok? Então, eu posso criar alternativas de fazer ah, eventos diferentes. Por exemplo, quando eu clicar com o botão direito, eu vou fazer isso, certo? Então, como que a gente monta isso aqui? Até ver aqui se tem a parte teórica aqui para passar para vocês. Não precisa não. Posso seguir aqui. Depois eu mostro esse slide aqui. Então aqui, ó. Eu vou mudar um pouco o comportamento desse programa. Ao invés de ele chamar isso aqui, ó, quando eu clicar em tchau, ele chamar self.tchau, eu vou falar o seguinte. Vou colocar aqui, ó, raiz.destroy. O que significa isso aqui? Raiz é o nome desse objeto aqui, certo? Ponto destroy significa que eu vou chamar a um método que chama destroy dentro dessa classe de TK, né? Esse objeto de TK aqui, que é o raiz. O que que ele faz? Ele fecha a janela. Olha só, deixa eu executar aqui novamente, ó. Agora, quando eu clicar no botãozinho tchau, ao invés de mostrar a mensagenzinha, olha só o que que vai acontecer. Tchau, cliquei e fechou. Por quê? Raiz.destroy. Aqui, ó. Vou executar de novo. Cliquei com o botão esquerdo aqui, ó. Tchau. Fechou. Então, esse comando aqui, né, objeto, o nome do objeto mais o destroy, ele vai fecha o objeto da classe TK, que é a que permite que a gente faça o uso da interface gráfica. Quando a gente destrói esse objeto, a gente não tem mais interface gráfica. Então, ele fecha tudo, ó. Tá vendo? Beleza? Agora, eu quero aproveitar essa função, já que eu já tinha feito aqui, e vou querer assim, ó, quando o usuário passar o mouse aqui e clicar com o botão direito do mouse, eu vou querer executar a mensagenzinha, né? Porque se eu clico no botão esquerdo, ele vai fechar. Mas se eu clicar com o botão direito, aí ele vai mostrar a mensagem. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e vou colocar um Event Handler, que é aquilo que a gente estava falando, um lidador de evento. E vamos fazer uma ligação desse componente com esse evento em si. Então, self.btn2.bind, né? E qual que é o evento aqui? Vou mostrar para vocês a lista de eventos também. O evento, isso aqui não precisa decorar não, viu, gente? Isso aqui é seguir exemplo. E vocês vão conseguir fazer. Vocês vão conseguindo abstrair uma ideia da outra e vai montando o trabalho seus a partir dos exemplos. Então tem aqui, ó, Button Tree, né? Button Tree é o nome de um evento. Que evento é esse? É o evento de é, clicar com o botão direito do mouse. Aí, o que, que vai ser executado? Vai ser executado self.tchau, que é aquela funçãozinha que a gente tinha criado, certo? Então, só para vocês.
visualizarem aqui quantidade de eventos que nós temos. São vários. Olha só. Aqui, ó. Button 1 é o clique botão esquerdo. Button 3 é clique botão direito, que é o que nós usamos ali agora. Button Release 1 libera o clique com o botão esquerdo. Então, quando eu clico e solto o botão, esse liberar o botão é um evento. Quando eu clico e solto o botão direito, né, o Button Release 3, ele é um outro evento. O Motion, né, movimentar o mouse em cima do componente. Leave, quando eu retiro o mouse de cima do componente, e o Return, quando eu pressiono a tecla Enter. Então, tudo isso são eventos que acontecem e que a gente pode fazer ligações para criar execuções de ações durante nossa janela, certo? Então, isso aqui, como eu falei, não precisa decorar, é só entender que existe e que se a gente quiser falar que vai executar alguma coisa quando clicar com o botão direito, eu vou colocar lá o nome do componente, ponto bind, o evento que vai ser executado, no caso aqui, clico no botão direito, e a execução dessa função. Só vai ter um detalhezinho aqui que vai acontecer, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai mostrar esse erro aqui, porque toda vez que eu chamo essa ligação com bind, eu tenho que passar um evento para dentro dessa função. Então, self.chow, né, que é o nome da função que nós criamos, é só vir aqui, ó, adicionar uma variávelzinha que chama event. Esse nome aqui não é padrão, mas é interessante colocar esse mesmo nome, que facilita as coisas para vocês. Quer ver, ó? Eu vou executar aqui agora, novamente. Eu vou poder clicar no botão Oi, que já estava do mesmo jeito, né? A gente já tinha colocado aqui. Vou clicar com o botão direito, ó, direito, vai executar essa função aqui agora, do tchau. Direito, ó lá, ó, agora está funcionando direitinho. Tchau, tá mandando a mensagem. E agora quando eu clico com o botão esquerdo, que é o botão normal, né, da gente clicar, ele vai fechar a janela por conta disso aqui, ó. Então vou clicar aqui, tchau, fechou. Tá vendo? Fechou a janela. Então agora esse botão tchau, ele tem duas funções. Clique com o botão direito, ele mostra a mensagenzinha na tela, e clique com o botão esquerdo, ele fecha, certo? E aqui o oi só tem uma, né? Que é o clique com o botão esquerdo, que a gente faz usando essa propriedade command, que é mais simples, né? Olha lá, ó. Beleza? Então a gente define é, o comportamento desses eventos a partir desse comandozinho aqui, ó. Isso aqui é até interessante vocês acostumarem a usar, porque é algo que vai ser muito comum, né, da gente usar mesmo, né? O clique no botão direito, passar o mouse em cima de um componente. Então, tudo isso aqui vai ser muito comum de vocês utilizarem. Lembrando aqui que os eventos são esses aqui, ó. Beleza? Então, eventos iguais a esse. Deixa eu ver aqui. Agora já são 10h30. A gente já tem um conteúdo legal aqui para vocês praticarem. Tem muita coisa para fazer ainda, mas vocês querem finalizar já ou pode fazer alguma coisa aqui a mais? Vocês que me dizem aqui. Dá para a gente continuar. Beleza. Eu vou colocar mais um componente aqui de janela, né? A gente viu componente de botão. Componente botão, nós usamos dois, né? Inclusive. E agora eu vou colocar mais um que é rótulo. Rótulo é um texto, né? Então eu vou chamar aqui, ó, self.text, né? txt1 igual a label, né? Rótulo. Esse rótulo vai ficar onde? Em self.fr1, né, que vai ficar no quadro 1 também, da nossa janela. E o texto eu vou colocar
colocar em branco, já sei até o que eu vou fazer nele. Não, vou colocar em branco não. Vou colocar texto e FMG, só para vocês verem aqui como é que fica. Beleza? Aí, self.txt1 width, que é a largura do texto, colocar 20. Vou colocar componente na janela. Então, self.txt1, txt1.pack. Olha só. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Oi, clique botão direito, tchau, e FMG, né? E FMG, tá vendo aqui, ó? Rótulo aqui é um texto. É como se fosse alguma coisa escrita na tela. Né? Ele fica parado lá, beleza? O que a gente pode fazer aqui? Ah, ao invés dessa mensagenzinha, igual nós colocamos aqui, ó, olá, aparecer aqui embaixo, né, no print, seria mais interessante, né, seria o mais correto até, dessa mensagem aparecer numa caixinha de texto igual essa aqui, ó. Então, eu vou clicar no botãozinho Oi, em vez de aparecer aqui no console, né, na parte de sem interface gráfica, a mensagem aparece aqui dentro. Então a gente vai modificar um pouquinho o nosso código para ele ficar desse jeito, beleza? O que que a gente faz aqui então? Então, quando eu clico aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, botão 1, Command Self.Olá, ou seja, então quando eu clico nesse botão esquerdo aqui, ele chama Self-Olá. Self-Olá o que? Essa função aqui, ok? Então, eu quero falar o seguinte, eu quero mudar o texto que está escrito aqui, ó, nessa caixinha. Qual o nome desse componente? Não é self.txt1? Então, esse nome aqui é muito importante para eu poder mudar as propriedades desse componente. Então, vou falar assim, quando eu executar essa função olá, ou seja, quando eu clicar no botão oi, né, que eu defini aqui, eu vou mudar esse texto aqui. Ó. Em vez de FMG, eu vou mostrar a mensagem que eu quero. Aí, eu venho aqui, ó, em vez desse print, eu vou colocar esse print aqui como comentário, ele não vai executar mais. E se eu quiser deixar ele, eu posso deixar. Ele continua rodando aqui embaixo também, mas não faz muito sentido. Vou deixar, né? Só para vocês verem o negócio crescendo aqui, ó. Né, o olazinho aparecendo. Não tem importância não. Além disso, ele vai fazer o seguinte, ó. Self.txt1, né? txt1 é o componente do rótulo. Colchetezinho. Colocar aqui, ó. Text vai ser igual a... Ele vai ser igual a o que agora? Vai ser igual a olá. Vou até tentar colocar com acento aqui, que eu acho que ele vai funcionar o acento agora. Olá. Deixa eu rodar aqui, ó. E vou clicar no botão Oi. Olá, tá vendo? Ó, olá apareceu aqui embaixo. E olá apareceu aqui embaixo também. Lá embaixo aparece fora da interface gráfica. Aqui embaixo aparece por conta do botão que eu cliquei. Vocês estão vendo? Então, self.txt1, olá. Se eu quiser fazer isso com tchau também, posso fazer também, ó. Self.txt1, que é o nome do componente. Eu vou alterar a propriedade text, né, que é a propriedade que é o texto que está escrito lá. Escrever tchau. Só que isso aqui vai ser executado quando, essa função? Quando eu clico o botão direito do mouse, em cima do botãozinho tchau. Ó. Botão direito. Quando a gente vai adicionando aqui algumas coisas, a interface vai ficando um pouquinho mais lenta, viu, gente? Eu fechei agora que ela conseguiu terminar. Vou executar de novo lá, agora vai aparecer, tá vendo?
Olha lá, oi, tchau e FMG. Né? O FMG está aparecendo aqui por quê? Porque é um valor padrão. Agora, se eu quiser deixar isso aqui em branco, eu posso deixar também. É só apagar isso aqui e deixar desse jeito, ó. Se eu faço isso aqui, ó, para terminar aqui e executar de novo, olha lá, fica em branco. O componente existe aqui, né? A gente sabe que esse espaço está aqui vazio, mas que tem um texto vazio aqui. Né? Que quando eu clico no botão, aparece o texto aqui agora, tá vendo? Cliquei no botão, apareceu o texto e continua aparecendo lá embaixo, porque a gente colocou o print aqui. Esse print vai direto para o console, que é a parte sem interface gráfica, que é o que a gente está acostumando a usar. E esse texto também vai aparecer nessa caixinha, né, nesse rótulo, que serve para mostrar textos dentro da interface gráfica. Então, o tchau, né? Como que a gente executa a mensagem tchau aqui dentro? Clica no botão direito, né? Porque a gente colocou aqui, ó, botão direito, botão 3, self tchau. Vou clicar aqui, ó, direito. Agora, ó, ficou. Lá embaixo fica também, ó, vai aparecendo também. Olá, olá, tchau. Olá, tchau. Olá, tchau. Olá, tchau. Agora, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, aí ele vai executar esse tchau. E é fechar a janela, né? Olha lá, fechei. Beleza? Então, tem esse outro componente aí que é muito usado também, é muito importante para a gente fazer nossos trabalhos. Nessa aula de hoje, eu não vou estender mais em relação a essa parte componente gráfico, né? Porque tem, logicamente, muitos outros. Eu vou passar um material para vocês que vai ter alguns exemplos para vocês executarem. Eles são um pouco diferentes do que eu passei para vocês aqui agora, viu? Então, vocês podem fazer eles aí como exemplo mesmo. E vou fazer um exercício bem fácil, né? Bem simplesinho, né? Só para a gente treinar essa questão aqui, ó, de clicar no botão, aparecer uma mensagenzinha de texto, né? Clicar no botão com o botão direito, com o botão esquerdo, vai executar determinadas funções. É só para realmente praticar esse básico aí da, das interfaces gráficas, né? Não precisa preocupar que vai ser nada complicado, não, porque a gente está tendo um primeiro contato com isso aqui agora. Então, realmente, no primeiro momento, até parece mais difícil. Rapidinho aqui, né, antes da gente finalizar, igual eu estou rodando esse código aqui dentro dessa plataforma, certo? Eu posso rodar, né, quem tem computador, viu, gente? Isso aqui. Eu posso rodar esse código dentro do meu computador? Sim. Se eu tiver o Python instalado no meu computador, eu consigo rodar esse código aqui normalmente. A única coisa que vocês têm que fazer é salvar o código com a extensão .py. Né? Deixa eu copiar o código todo aqui, ó. Deu um Ctrl A. Eu vou copiar. Vou até usar o bloco de notas Plus, né? O Notepad++. Aqui, ó, vou colar o código. Vou vir aqui em Python e vou salvar o código. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui, ó, interface. Uma janela, né? Janela.py. É um arquivo do Python. E vou salvar. Como eu tenho o Python instalado na minha máquina, aqui, ó, janela.py. Eu vou executar ele aqui, ó, e ele já vai abrir. Aqui vai aparecer um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque eu estou usando o Python mesmo do computador. Então, aqui já vai aparecer como que apareceria normalmente na janela de um cliente que a gente desenvolvesse lá o sistema e fosse instalar. Então, aparece os botõezinhos, oi, tchau, né? Igual a gente tinha visto, ó. Ó lá, a mensagem lá no console, ó. Aqui embaixo também, ó. Aqui acho que fica até mais bonitinho. Aqui, ó, o botão direito, ó. Então, roda exatamente a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? A gente roda exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tá usando o código no computador. Vou clicar com o botão
esquerda aqui agora, fechou o código da mesma forma lá que a gente tinha feito aqui nesse simulador, viu? Então, quem quiser rodar pelo código, pelo computador diretamente, pode rodar também, até acho mais recomendado, mas aí tem que estar com o Python instalado na máquina de vocês de forma correta. Não precisa nem colocar nada além no Python, porque isso aqui é uma biblioteca padrão, ela já vem instalada se vocês instalarem o Python direitinho, então é muito tranquilo de rodar. E quem, né, for rodar pelo celular ou pelo tablet tem que usar essa plataforma aqui mesmo. Quando vocês terminarem de escrever o código, ele já vai estar salvo, assim como acontece lá no CodeSculptor, certo? A única diferença é que aqui ele não gera aquele URL para enviar as atividades, né? Eu tô mostrando isso aqui porque a gente vai precisar na hora de vocês mandarem. Mas ele, como ele já gera o arquivo, aqui tem esses três botõezinhos aqui, ó. Vocês podem clicar e vocês podem clicar assim, ó, Download as zip. Então ele vai fazer o download desse projeto compactado no arquivo zip, né? Isso aqui já facilita para vocês também, ó. Então clica nos três pontinhos do lado aqui de Files e clica em Download. Aí ele vai baixar o arquivo aqui, ó, o nome do projeto, né, que eu tinha colocado interface.zip. O arquivo que vai estar aqui é exatamente esse arquivo que vocês fizeram aqui, ó. Beleza? Aí a gente vai conseguir corrigir o exercício de vocês. Vocês vão mandar esse arquivo aqui agora, né? Clica nos três pontinhos, download como zip. Quem tiver no celular ou tablet, aparece esses três pontinhos do mesmo jeito. A interface aqui é muito legal, ele ajuda bastante a fazer. Quando eu clico aqui, vai aparecer o arquivo, tudo certinho. Vocês vão mandar esse arquivo zipado para dentro lá do ambiente virtual para corrigir. Agora não vai ser o link do exercício, não, viu? Então, a gente já está acostumado a mandar o link do CodeSculptor, vocês não vão poder fazer mais isso, porque senão a gente não vai conseguir ver o código de vocês. Vocês vão ter que mandar o arquivo mesmo, ok? Só essa observação aí que é bem importante para vocês terem condição de fazer tudo certinho. Bacana, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos finalizar. Sim? Podemos finalizar então, né? Ninguém falou nada. Tô olhando aqui para ver os comentários, o chatzinho. Salvar um arquivo. Legal. Salvar um arquivo aqui, depois que vocês tiverem digitado o código, né, e tudo. Toda vez que vocês digitarem o código, for rodar, ele já vai estar salvo automaticamente. Para fazer o download desse arquivo, para enviar a atividade, vocês vão vir aqui, ó, nesses três pontinhos, clica nos três pontinhos e vai em Download as zip. Então, vocês vão fazer o download como um arquivo compactado, né? Clicou lá, o arquivo vai aparecer aqui, ó, o arquivo zipado. Vocês vão mandar esse arquivo lá no ambiente virtual. Ao invés de vocês mandarem o link do exercício que foram feitos, vocês vão mandar esse arquivo zip aqui, porque aqui é um pouco diferente, então eu só vou conseguir ver se vocês me mandarem esse arquivo, beleza? Quem estiver fazendo no computador, que estiver usando o arquivo py, né, .py, pode mandar diretamente o arquivo py, né, e que eu vou receber lá. Só tem um detalhe, eu acho até bom vocês compactarem, quem for fazer pelo computador e salvar com arquivo PY, é interessante compactar igual ele já faz aqui para vocês automaticamente, porque eu acho que o Classroom vai barrar, né? Porque é um arquivo de script, ele pode achar que é vírus. Então, tem que compactar de qualquer forma, viu, gente? Eu acho que se ele mandar um arquivo, se vocês tentarem mandar um arquivo PY direto, não vai dar certo, não. O Google deve barrar lá.
Aí vocês fazem a compactação do arquivo. É só clicar com o botão direito em cima do arquivo e mandar comprimir, né? Isso é coisa básica aqui de usuário de computador. Clicou com o botão direito em cima do arquivo, vem aqui, ó, em adicionar arquivo, né? Depende do programa que vocês estão usando, normalmente é um WinRAR. Adicionar arquivo, zip, ok. Né? Já compactou, vocês mandam esse arquivo aqui. Então é só isso. Beleza? Então, um abraço para vocês, boa semana, né? Estudem aí direitinho, termina lá o exercício da semana passada, né? Deixei para entregar até amanhã e eu vou mandar mais um exercício só com os complementos de hoje, né? Sobre herança e sobre essa desenvolvimento de interface. Sobre a herança, vocês podem até fazer no Codescopto mesmo. E o desenvolvimento da interface tem que fazer aí usando essa plataforma aí, lembrando que o, o, o link dela, né, esse aqui que eu estou postando aqui no chat, eu vou mandar lá no Classroom também, viu? Faz aí a, a conta suas aqui. É muito tranquilo isso aqui. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar também. Manda mensagem lá no. Pode ser pelo grupo seus, ou então até por e-mail. Mas no grupo é melhor porque eu vejo com mais frequência. Beleza? Abração aí. Tchau, tchau para vocês.